Muito boa noite, sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos aqui a mais uma live no Instagram, Habilitar Cursos e Treinamentos Limitada. Tivemos uma pequena queda agora de conexão aqui com a internet, mas retornamos. Vamos ver se agora a gente consegue dar seguimento às atividades. Luciana já adentrou novamente, vamos então receber, né, o restante dos profissionais que já adentraram. Tivemos uma queda repentina, faz parte, gente, ao vivo é assim mesmo. Sempre tem as suas problemáticas. Eu tenho certeza que a partir de agora vai dar tudo certo. Então, vamos lá então, né? Recebendo, né, a Luciana, que veio contribuir com a gente nessa semana especial aqui no Instagram da Habilitar Cursos e Treinamentos Limitado, que é a Semana da Ética e do Posicionamento Profissional. Tivemos algumas atividades aí. Na segunda-feira tivemos aula sobre relatório social, como confeccionar de forma assertiva e ética. Tivemos ontem, né? Divulgamos de forma ampla a história da assistente social Agnes Otto. É uma história realmente bastante complicada, né? Onde ela teve um posicionamento ético ali, mas infelizmente, né, algumas peripécias acabaram ocorrendo diante da situação dela, como a Agnes bem colocou para nós ontem. Consideramos de extrema importância divulgar, não somente no sentido de apoio profissional à colega, não, mas que também a história dela sirva de exemplo para nós quando nós iremos nos posicionar de forma técnica. E algumas questões ali, né, de peripécias, de indicativos, é importante também a gente saber. E hoje, recebendo aqui a psicóloga Luciana, não vou apresentar ela, vou pedir para que ela mesma se apresente para vocês. Vejo que aqui as pessoas que estão adentrando, algumas conhecem, já tiveram a oportunidade de trabalhar com a Luciana, outras e não conhecer a Luciana a partir de agora. Então, sem mais delongas, deixa eu chamar ela aqui para o nosso bate-papo, onde ela irá falar, pessoal, qual a opinião dos juízes acerca dos nossos pareceres multiprofissionais. Pois é, a Luciana tem um resultado que ela irá passar para nós, né? Da pesquisa dela de mestrado, ela está fazendo doutorado agora também, tem um livro que ela lançou desde o ano passado, ela vai contar para a gente um pouco também acerca do livro dela. Enfim, temos muito assunto, muito conteúdo, nada melhor do que a Luciana para falar isso para nós. Então, eu tenho um convite aqui, acho que ela mesma está pedindo para entrar nessa conversa. Não. Então, deixa eu adicionar ela aqui. Esse processo de adicionar às vezes é meio complicado, demora um pouco, mas vai dar tudo certo agora. Luciana. Se você recebeu aí, já aceita e vem logo entrar para poder conversar com a gente. Bora. Isso. Tô vendo que você já está entrando. Ei! Boa E aí, dona noite. moça? Tudo bem? Tudo. Ansiosa, mas feliz que tem muita gente conhecida. Bastante. Vamos lá, quem é amigo da Luciana aí, quem já trabalhou com a Luciana, se manifeste. Dá boa noite, fala Lu, prazer em vê-la ou revê-la, não sei. Se manifeste aí na Isso, nossa live, participa junto com a gente. isso. Muito bom estar Luciana, com vocês antes, aqui. boa noite, amiga. Aí a Boa Marla já noite. está falando. Isso aí. Luciano, primeiramente, obrigada. Obrigada, tá, por você ter aceitado o convite. Tá? Tenho certeza que você vai, né, trazer bastante contribuição para a gente, né, no debate que a gente se propôs a estar lançando nessa semana. Você, né, a partir da sua experiência, eu até falei com todo mundo na semana passada, numa aula que eu dei sobre parecer social. O resultado, né, das pesquisas de mestrado e doutorado, como que a ciência é importante para nós. Inclusive, até o que você traz, né, dependendo do que você colocou no seu livro, até falei para todo mundo, não são apenas os autores renomados do serviço social que tem que ter importância, não. Os novos mestres e doutores, né, que cada vez mais têm surgido, aí, têm se formado, têm contribuído, né, com as suas pesquisas de mestrado, eles também têm que constar nos nossos pareceres multiprofissionais, seja psicológico, seja social, enfim. Mas é importante a gente valorizar a cientificidade, né, cada vez mais crescente no nosso país. E você é um exemplo disso daí. Então, obrigada mais uma vez por estar aqui Obrigada. conosco. E aí eu passo agora a palavra para você, por favor, para quem não te conhece, porque tem pessoas aqui que ainda não te conhecem, peço por gentileza, Luciana, para que você se apresente. Se apresente, fala onde você trabalha, fala um pouquinho acerca da sua qualificação profissional. Fica à vontade, minha filha, para se manifestar da forma que você quiser. Tá, joia. Obrigada. Primeiro, eu queria dizer que estar aqui é resultado das trocas de muitas pessoas que estão aqui me ouvindo hoje. Então, assim, para começar a pensar, estar profissional, de ser profissional, é a soma
de muitas lutas, né, em momentos diferentes. Obrigada a todos que estiveram e estão comigo, né, na minha trajetória. Então, eu sou Luciana, sou psicóloga, ano que vem vai fazer 25 anos de formada, né, pela Universidade Federal do Espírito Santo, tem já uma historinha aí nessa área. Então, eu já estou atuando há aproximadamente 20 anos, né, em políticas públicas, né, grande parte, né, esse tempo, muito na política da assistência social. Já atuei também assim, no judiciário, no Espírito Santo, eu sou do Espírito Santo, né? E também tenho uma experiência na educação, de 10 anos na educação. Eu tenho uma outra formação e também atuava concomitantemente, né, com a psicologia, que termina que essas coisas elas estão interligadas, não tem como desvincular. E agora, nos últimos 3 anos, eu assumi um cargo no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e hoje eu estou como analista judiciário, né, minha atuação, e doutoranda. Né? Então, essa é a minha trajetória profissional e acadêmica, né? E dentro da área da assistência, eu trabalhei por quase 7 anos em acolhimento institucional no município de Vitória, e trabalhei em CREAS também por cerca de 7 anos no município da Serra, no Espírito Santo, né? Além de outras atuações, né? Enfim. Então, essa é um pouco da minha história profissional. Eu espero que eu possa estar contribuindo aqui com vocês e trocando, porque eu entendo que a gente sempre tem a aprender com o outro, a trocar, e eu acho que isso que é rico, nesse processo contínuo de aprendizado. Olha, esse detalhe de 25 anos você não tinha me contado, hein? Surpresa aqui agora com cara de tato. Falei, o quê? 25? Meu Deus! Que bagagem que você tem, colega. Nossa, em espaços, né, de suma importância quando a gente trata de criança e adolescente. Você trabalhou praticamente direto com violação de direitos, né, Luciana? Sim. Tanto no acolhimento institucional quanto no CRES, e certamente. Você está o quê? Vara de família, vara da infância hoje, lá no TJ? Então, né, talvez eu tenha que explicar um pouco. Cada tribunal de justiça espalhado aí pelo Brasil tem uma organização administrativa diferente, né? Quando eu trabalhei no Espírito Santo, eu fiquei alguns anos, e aí eu preciso apontar isso, numa situação profissional precarizada, como muitos colegas já atuaram. Eu trabalhava para a prefeitura, né, de um determinado município da região metropolitana, e era cedida, até porque naquela época, como eu não sou tão jovem, né, não tinha tido concurso ainda do Tribunal de Justiça. Então, foi feita uma parceria do município com o tribunal, né, com o fórum, né, da comarca, e eu ficava disponível, né, junto. Inclusive, algumas colegas que trabalharam comigo nessa comarca estão aqui ouvindo hoje, saudade de vocês. E aí a gente trabalhava no fórum. E naquela época a gente trabalhava com 4 varas de família e uma vara de órfãos e sucessões. Então já tem experiência desde então, né? E a gente também às vezes prestava auxílio, né, em vara de criminal, mas era muito pouco. Aqui no estado do Rio, né, onde a gente atua, assim como no estado do Espírito Santo, foram criadas equipes multidisciplinares. Então, se a gente não está lotado numa vara especializada, como de violência doméstica, vara da infância e juventude, por exemplo, a gente faz parte dessas equipes multidisciplinares, e como a gente está no interior, termina que a gente atua em varas de família, civil, vara da infância no interior, né? Na minha comarca, na sede, tem vara especializada da vara da infância, mas no interior não, então eu também trabalho com vara da infância, né, com acolhimento, ato infracional, né? E a gente agora também, por uma questão de organização administrativa, estamos prestando auxílio para a vara criminal. Resumindo, estamos fazendo tudo. Meu Deus do céu, profissionais totalmente polivalentes, né? Tudo por conta de vocês. Como que não adoece? Eu estou rindo aqui porque a gente não chorar, mas aí é outra live, outro debate, porque aí são outras questões que a gente precisaria estar discutindo. A questão da polivalência tem tudo quanto é lugar, né? Não tem jeito, não tem jeito. Há uma situação de diferença salarial, né, entre políticas públicas,
entre o judiciário, mas a polivalência, o adoecimento mental, na verdade, né, vamos colocar assim, é em todos os lugares. Impressionante. Mas É a precarização dos serviços, né? E aí, independe de onde está, ele está posto de alguma forma. Exatamente. Luciana, vamos então falar de coisa boa agora. Coisa boa. Fala um pouquinho pra gente, a gente até anotou uma pauta aqui pra gente não esquecer nenhum detalhe para vocês. E aí, Luciana, eu vou pedir para você mencionar, já falando em relação, né, à sua pesquisa de mestrado que já terminou, se quiser também trazer algumas informações preliminares acerca da sua pesquisa de doutorado, aí você explica se é a continuação, né, ou se uma é diferente da outra, fale como você quiser. Mas falando em relação à opinião dos juízes acerca dos nossos pareceres multiprofissionais, interprofissionais, o que você conseguiu colher, assim, a princípio, das nossas manifestações técnicas? Então, vou falar um pouco, né? Já foi divulgado, né? O livro, ele é resultado do mestrado, está aí, a gente divulgou, depois a gente pode falar um pouquinho mais dele. A pesquisa, ela não tinha como intenção trabalhar a questão do impacto, né? Da relevância dos nossos pareceres, laudos. Eu não vou me ater aqui à terminologia. Para mim, o mais importante ao longo da nossa conversa é a gente pensar o que a gente coloca na produção que a gente faz, né? Que eu acho que essa que é a relevância maior. O preciosismo, se é laudo, parecer, relatório, estudo, enfim, aí para cada circunstância aí a nossa responsabilidade de como administrar isso. E é assim, então, o estudo visava, como na época, aí eu preciso falar um pouquinho disso, vou tentar ser breve, né? Como eu trabalhava com acolhimento institucional, eu tinha algumas reflexões e conflitos nessa relação entre o fazer e a prática dos profissionais da assistência, psicólogos e assistentes sociais, na sua grande maioria, e as demandas e a relação com o judiciário. Então, por conta, né, desses embates, e às vezes de conflitos, e às vezes de uma dificuldade de um diálogo, né, me surgiu o interesse de tentar ouvir esses sujeitos, os juízes, né? Porque dentro de uma hierarquia da estrutura do judiciário, é o sujeito que tem o dever de decidir, né? E aí a gente estava ali atuando, eu falei assim, gente, o que eles pensam, né? Sobre o que é violação de direito, o que são as medidas protetivas, porque eu fazia parte de uma medida protetiva, aquela que deveria ser excepcionalidade, né? Porque na época eu estava no acolhimento institucional. E aí, nesse processo, eu tive o apoio do Paulo Rogério Meira Menando, que foi meu orientador, e assim, de uma forma muito afetuosa, respeitosa, me permitiu, né, caminhar e me ajudar nesse processo. A gente foi tentando entender, né, os meandros, o que estava no papel desse juiz, o que fez ele estar, porque aí a minha pesquisa foi com juízes que atuam em vara especializada de vara da infância e juventude. Não necessariamente, aí eu preciso fazer só um parênteses, algumas varas, por exemplo, na região metropolitana do Espírito Santo, né, na região da Grande Vitória, na época que eu estava fazendo o estudo, algumas comarcas estavam começando a ter varas especializadas, assim, tinha vara da infância e juventude, mas começou a ter o desmembramento para a matéria de medida protetiva, que a gente chama, e para as matérias que a gente chama de forma equivocada, mas até no livro vai aparecer assim, que eles chamam de matéria criminal, que são para lidar com adolescentes a quem se atribui ato infracional. Mas até então você não tinha essa distinção e os juízes trabalhavam com tudo. E aí, como começou essa separação, a ideia era perguntar se havia, né, se havia um interesse por uma ou outra matéria, como que eles lidavam com isso, qual a compreensão que eles tinham da violação de direito, o que para eles significava medida protetiva, essa relação com a família, né, com o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a gente foi, né, eu fiz um roteiro que vai estar no livro de questionamentos, que era, né, não eram perguntas fechadas, mas era para poder permitir o diálogo, como a gente está fazendo aqui agora. E dentre as questões que surgiram, aparece
né, as nossas produções técnicas do serviço social, da psicologia, da pedagogia, e depende das especialidades que vão fazer esse diálogo, né? No caso específico, eu estava falando de medida de proteção, então de crianças, né, de processos de crianças e adolescentes que estavam acolhidos por terem vivenciado algum tipo de violência ou violação de direito. E aí, assim, a forma como os juízes se manifestaram a respeito dos nossos pareceres, como isso impactava, né, no processo decisório deles, apareceu, né? E aí ele é um dos temas que a gente está aqui, por isso a gente está aqui conversando hoje, mas tem N outras questões que o livro, que a tese abordou. Nossa, extremamente completo, né? Muitos assuntos, complexo. né? Complexos e ao mesmo tempo completo também, né? Você vê que é de fato um material assim que vem a dar para nós bastante suporte no sentido de entendimento dessa questão, né? Que você traz o acolhimento institucional, dessa relação às categorias, né? Com a vara da infância também e tudo mais. Falando especialmente sobre a manifestação técnica, o que você conseguiu extrair disso, Luciana? Então, eu até separei aqui da página 90 um extrato, um pedacinho de uma fala de um juiz, porque aí eu acho que a partir da fala dele a gente pode começar a fazer a nossa reflexão. Primeiro, são dois trabalhos distintos, da equipe onde está acolhida e a equipe social que está acompanhando o processo. Raramente eu discordo de um parecer social. Raramente. Que me lembre um ou outro. Mas eu dou muito valor ao trabalho que é feito lá e o trabalho que é feito aqui, fazendo referência à equipe do acolhimento e à equipe técnica do juiz, né? Afinal de contas, não é meu caso, nem minha profissão. Então, eu tenho que me valer das avaliações técnicas, é lógico. Às vezes, uma entrega ou outra, logo ou não, e aqui ele está falando que às vezes o posicionamento de uma equipe fala para fazer né, a reintegração mais rápido ou menos rápido, né? Torna-se um pouco divergente. Mas, acima de tudo, os pareceres, eles são o norteador da decisão. Então, assim, e aí, assim, eu estou trazendo um extrato né, um extrato de fala de um deles, mas todos os 6 aí para contextualizar. Minha pesquisa entrevistou 6 juízes de vara especializada da região metropolitana, né, ou se fosse do interior, de vara especializada. E aí todos eles falaram que o processo de convencimento deles, né, para tomada de decisão, parte do princípio, né, e aí eu não vou entrar aqui na seara legal, né, jurídica, porque aí né, é da competência deles, mas eles vão a partir do respaldo legal e a partir do que a gente produz, né? Além das audiências, das oitivas que eles fazem, aí tem outras estratégias, mas a base de convencimento deles, de decisão, parte do que nós produzimos e do que alimenta, né, o posicionamento acerca da família, da criança, das intervenções que são feitas, do diálogo que os profissionais, né, na grande maioria dos relatórios da equipe técnica do acolhimento aqui falando. E aí a gente pode extrapolar com a minha experiência agora, né, por exemplo, em vara de família, do nosso parecer, né, das nossas intervenções, que vai contribuir para que eles tomem as decisões. Obviamente que não é tudo que a gente escreve que eles vão acolher sem nenhuma reflexão. Eles vão fazer. Inclusive, um dos pontos que também está aqui no livro é que eles trazem uma perspectiva pessoal também associado no processo de decisão, que isso foi algo interessante que surgiu, né? Além do respaldo legal e do nosso respaldo técnico. Então, só rapidinho, pegando um gancho dessa última fala que você falou, um dos juízes admitiu que ele leva em consideração a opinião pessoal dele, no caso a cultura pessoal, foi isso que eu entendi? Lá no livro vocês vão ver, não é esse o foco, mas, por exemplo, eles falam a minha referência de família, então isso me impacta, então o entendimento, né, quando eu olho um adolescente, né, por exemplo, eu lembro de um juiz, né, especificamente, de como ele fala assim,
para mim é difícil esse lugar, porque quando eu vejo um jovem que matou alguém, que aí foi o exemplo que ele deu, e eu olho para aquele jovem e vejo que ele é da idade do meu neto, ou do meu filho, e que ele poderia estar numa outra condição, se tivesse crescido numa família como a minha, ele não estaria ali, né? Então a gente tem isso. Então, assim, no sentido que ele traz essa vivência para pensar reflexões e tomar. Não é que, tipo, e aí todos falam, no final é o respaldo legal que vai, né, definir e o aporte técnico dos relatórios e tal. Mas que eles também trazem essa construção. E aí, assim, eu quero fazer um parênteses, porque em algum momento você vai me perguntar e eu vou falar de uma forma mais sistemática, nós também carregamos as nossas histórias quando a gente faz os nossos relatórios. Isso é um ponto que a gente vai precisar discutir. Eu não sei como a gente vai conseguir aprofundar em que medida aqui, ao longo da conversa, mas a gente também tem as nossas questões, né? E aí é algo que acho que mais à frente eu consigo trabalhar com você. Como a gente consegue ser profissional, técnico e saber distinguir quais são as minhas crenças e os meus valores, né? Ao estar com o outro, este outro, né? Que eu vou ter que falar sobre ele e o meu posicionamento vai reverberar, vai ter uma consequência, porque um outro que tem um poder de decisão, por exemplo, no acolhimento institucional, se eu vou querer, né, se eu vou me posicionar de forma a potencializar que aquela criança seja reintegrada ou não, dependendo da leitura de mundo ético-político que eu tenho, né, isso vai levar meu relatório para um lado. Né? E aí, conforme for, eu também estou marcando a vida desse sujeito. Então, não é só o juiz. Muitas vezes a gente fala assim, mas é o juiz que está decidindo. E eu acho que uma das reflexões que eu quero trazer aqui para a gente pensar, e que eu já venho fazendo essa reflexão crítica e que é angustiante, é de que a gente tem responsabilidade também. Assim, o juiz decide, ele que vai assinar, mas essa implicação do que a gente produziu vai contribuir para essa decisão. Então, a gente também está a gente também tem uma coparticipação nesse processo e a gente não pode se eximir disso. Sim, eu vou fazer 2 comentários em relação ao que você falou. O primeiro deles é em relação a essa questão pessoal do juiz, aí me remeteu até a minha época da graduação ainda. Eu até fiz algumas entrevistas no Ministério Público, aí, onde você está atuando aí hoje, foi em Campos. E também no Judiciário, né? Nem sei se às vezes os profissionais ainda estão aí. Mas, enfim, eu recebi na época, né, há 10 anos atrás, algumas opiniões em relação, né, a essa questão de posicionamento profissional e também, né, de observações profissionais durante a audiência. E realmente, falando da interferência, vou falar do juiz, depois vou falar de nós enquanto categorias profissionais. Tem juiz que avaliou, a minha pesquisa era em relação à violência sexual, uma adolescente de 14 anos de idade. Então, não é dado como estupro de vulnerável. Então, o juiz, pela questão pessoal dele, como ela até então foi abusada sexualmente pelo padrasto, então, na cabeça do juiz, 14 anos de idade, já teve relação sexual porque ela quis ter. E não necessariamente porque, né, o padrasto a induziu, a seduziu, né, ela mesmo sendo menor de idade, essas questões todas. Então, ela já viu posicionamentos de fato onde o juízo de valor, né, a minha opinião interpessoal foi levada em consideração. No caso, estou falando aqui de operador de direito. E essa segunda sinalização que você traz é de extrema importância, inclusive que eu venho falando aqui o tempo todo, mas voltando, né, a discussão aqui para os assistentes sociais. Exatamente a proposta aqui desse perfil do Instagram. E, de fato, o juiz ele vai tomar, como você falou, muito bem falado, você vem falando toda hora desde o início da live. Ele toma a decisão baseada no que a gente escreve. Claro, né, ele vai analisar todo o contexto, pode ser que ele nem aceite o que está sendo considerado ali, mas abrindo um parênteses para uma outra questão, para uma outra discussão aqui, vou apresentar aqui um resultado de uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, do ano de 2018, aí falando em relação à medida socioeducativa, como você mencionou, falando da medida socioeducativa privativa de liberdade, né? O adolescente em conflito com a lei. Para quem não conhece essa nomenclatura, por nunca ter trabalhado, vamos colocar assim uma linguagem para todo mundo compreender. O antigo menor infrator, né? Aquele adolescente que vai para um espaço, para o presídio de menor, entre aspas, vamos colocar aqui. A gente tem que utilizar termos técnicos, mas às vezes por quem não trabalhou nessa área, então às vezes essa expressão é de melhor conhecimento, melhor entendimento. Então, tudo bem, esses adolescentes estão alocados ali no espaço de privação de liberdade e as equipes têm que preparar um relatório de 4 em 4 meses e um relatório de avaliação de medida socioeducativa. Então, a partir do trabalho que foi realizado ali,
o juiz vai avaliar, a partir do parecer técnico, se o adolescente está pronto para sair, né? Ou se não, se ele tem que ficar mais um tempo privado de liberdade. E aí essa pesquisa mostrou que 82% dos juízes e promotores de justiça levaram em consideração a opinião da equipe técnica. Está o quê? Está corroborando, né? Está confirmando a pesquisa, uma pesquisa de cunho nacional, com essa sua pesquisa de cunho local, as duas estão batendo. Ou seja, a nossa opinião técnica, de fato, faz toda a diferença. Quer comentar sobre isso, Luciana? Então, assim, né? E aí, até da gente pensar a nossa responsabilidade aqui, né? No falar, quando você tenta trazer os termos que não são tão técnicos, né? Então, assim, o adolescente, né, que cometeu o ato infracional, assim, aí é da gente pensar um pouco que são lugares de exclusão, né? E aí eu vou voltar a essa questão, porque, por exemplo, eu trabalhei com acolhimento institucional, que também é um lugar de exclusão. E aí a gente não está falando de qualquer sujeito, sabe? E aí, nesse sentido, a gente tem que pensar a responsabilidade que a gente tem nessa produção, e aí eu vou usar uma referência do Martim Baró, que é psicólogo, né? E aí ele fala o quê? Que a gente, quando vai fazer um relatório, vai produzir qualquer coisa, vai fazer uma intervenção. Eu não preciso necessariamente escrever, né? Mas eu vou estar fazendo uma intervenção e ela vai ser gerado um relatório ou não, um parecer, enfim, né? E no caso do psicólogo, ele é muito claro em dizer que a gente precisa saber as circunstâncias concretas daquela população que a gente está atendendo. Porque não é uma população qualquer. Eu não posso pegar um entendimento genérico de um sujeito. Né? Então, se eu vou trabalhar com adolescente em conflito com a lei, existe uma realidade ali posta. Se eu vou trabalhar com criança que foi vítima de violência em acolhimento institucional, existe um contexto. Eu vou trabalhar com mulheres vítimas de violência doméstica, assim, são contextos muito parecidos. E a gente tem que partir deste lugar, né? Da onde vai acontecer isso. A nossa escrita, e aí voltando, né, vou falar de novo de Martim Baró, porque eu acho que ele contextualiza muito a importância desse nosso lugar da escrita da produção técnica. Ele vai dizer que a gente não pode perder o caráter político das nossas práticas psicológicas, e eu estenderia para as práticas do serviço social. Né? E que a gente não pode ter uma ideia de um discurso neutro, porque eu venho de um saber que ele é validado cientificamente, que socialmente ele tem o seu valor, né? Não vou nem entrar aqui em Foucault, né? No sentido do saber-poder, né? Tipo, eu estudo e eu posso falar porque eu sou psicólogo, porque eu sou assistente social, né? A gente pode falar por isso também, mas a gente também tem que entender que o nosso discurso e as nossas práticas, elas não são neutras. E era disso que eu estava tentando falar antes, porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa extremamente religiosa, a minha religiosidade ela é para mim. Eu não posso querer implicar a minha crença e desqualificar outras práticas daquele sujeito que eu atendo. Então, por exemplo, se eu tenho uma linha religiosa X, e aí eu vou trazer um exemplo do candomblé, porque eu vivi isso, por exemplo, na escola, e eu sei que quem trabalha, né, nas unidades de internação do IASES, e aqui em Campos, a gente, né, no Rio de Janeiro, chama DEGASE, né? Muitos são possuem religiões de matriz afro, né, candomblé, alguma coisa. Aí você vem, e aí a gente, por exemplo, questionar por que eu defendo a entrada da Igreja Católica, né, de membros da Igreja Evangélica para, né, poder estar ali dando suporte para aqueles meninos, e eu não aceito, por exemplo, que um pai de santo vá lá. Então, que discurso é esse? Eu como católico, eu como evangélica, tudo bem. Mas eu, como profissional de psicologia de serviço social, eu tenho que entender quem é aquele sujeito e o que ele precisa. E eu tenho que respeitar esse sujeito. E o que eu vou colocar no meu relatório tem que garantir esse direito da vivência e das peculiaridades deles na plenitude. Desde o direito à religião, à vivência da sexualidade, que a gente não tem que negar essa sexualidade, mas a gente não tem que culpabilizar, por exemplo, num processo
criminal, de estupro, por exemplo, da gente não perder a dimensão do que está posto. Não interessa qual é a hora, não interessa se ela tomou 1 ou 2 copos de cerveja, se estava com short curto ou não. Ninguém tem o direito de né, assim, de coisificar o corpo do outro, né? É crime, né? Independente, está posto aí. E aí, nesse sentido, quando você fala, eu acho que a gente tem que ter um cuidado de se fazer uma pergunta, que era o que estava na minha cabeça martelando. Fazemos os nossos relatórios para quem? Com que objetivo? Eu acho que se a gente fosse pensar numa receitinha, são as 2 primeiras perguntas que a gente teria que se fazer. Eu estou fazendo relatório para quem? Eu canso de ouvir, às vezes, pessoas falando assim, eu estou fazendo relatório porque o juiz pediu. Né? Eu estou fazendo relatório por quê? O que é importante estar no relatório? Então, se eu estou, por exemplo, numa vara da infância, numa criança acolhida, eu estou fazendo relatório com o objetivo de pensar o melhor interesse daquela criança. E na legislação, o melhor interesse é o quê? Que ela retorne para uma família. Qual vai ser? Vai ser por adoção? Vai ser reintegração familiar? Vai ser família extensa? Aí o estudo, né, e com todos os recursos que a gente tem da psicologia e do serviço social, a gente vai conseguir se posicionar. Se a gente está falando de uma vara de família, eu não estou fazendo relatório pro juiz tomar a decisão. Eu estou ali com aqueles sujeitos que estão no litígio, que não estão conseguindo dialogar, que recorreram à justiça como uma estratégia de mediar a possibilidade de resolução daquele conflito. Mas a vida é daqueles sujeitos, o processo é sobre eles. Eu não estou fazendo um relatório para o juiz. Eu vou estar fazendo um relatório, inclusive no curso das nossas intervenções, isso é uma reflexão, pelo menos, né, nossa, assim, da psicologia, que ela é terapêutica, ela pode não ser a terapia de consultório que a gente está falando, que ela leva o seu tempo, que tem seu time, é outro tempo que a gente tem nas intervenções, porque a gente tem prazo para entregar os relatórios, o processo tem o curso processual dele, tem o tempo dele, mas a gente também tem falas e intervenções que podem ter cunho terapêutico e contribuir para aquelas famílias, para aqueles sujeitos, para que eles, inclusive, consigam pensar, né, da prática. Eu vou falar de um exemplo hoje, né? Acho que a Eliana está aí, estava com ela agora há pouco, né? Há menos de 1h30 atrás, fazendo uma intervenção, né? E que a gente fala assim, o que é importante? O litígio já estava ali, mas aí o que é importante para cada um? Como que vocês conseguem enxergar a possibilidade de resolver? Porque não adianta a gente colocar no nosso relatório e o juiz determinar uma decisão X, se aquelas pessoas não se implicam, não se enxergam naquilo, porque se estiver muito longe da possibilidade deles, não vai funcionar, vai ser mais uma decisão que vai ficar no papel. Agora, quando a gente traz esse sujeito, quando a gente consegue dar voz a esses sujeitos para serem ouvidos pelo juiz, pelo MP, pelos advogados, pelo defensor, né? Porque às vezes, na hora da audiência, é um ambiente que é hostil para a grande massa da nossa população, que já é tão sofrida, que já é tão excluída, sabe? Tem uma relação hierárquica ali que aqueles sujeitos ficam intimidados. Com a gente é o espaço que eles podem falar, sabe? Que eles podem expor, que eles podem se colocar. Esse é o compromisso que a gente tem com esses sujeitos de intervenção. E quando o Martim Baró fala para a gente, nós temos atuações, eu acredito nisso, que precisam ser práticas ético-políticas. Não adianta nada só fazer um relatório para cumprir Luciana, eu acho que o seu áudio está falhando um pouco. Foi, agora voltou. Não adianta a gente fazer um relatório para cumprir tabela, porque o juiz pediu. A gente faz relatório para contribuir no processo de resolução de conflitos, que na nossa organização social tem a justiça para ajudar a mediar. E a gente está nesse papel. Eu acredito nisso. Não sei se foi bem isso que você queria perguntar ou se eu divaguei demais. Não, perguntei, você respondeu e ainda complementou com muitas outras questões. É isso, continue assim, por favor. Agora, pegando o seu gancho, vamos lá então. Fazer uma pergunta agora para você. Luciana, bom, nós, enquanto profissionais, a gente também tem um rodízio, né? Cada hora a gente está trabalhando num local diferente. Por exemplo, numa unidade socioeducativa, uma hora eu estava com uma turma, outra hora eu estava com outra, poderia estar numa outra unidade, por aí vai.
você trabalha numa política, você falou lá, você trabalhava no Poder Executivo, mas ao mesmo tempo, né, no passado, prestou também serviço ao sistema de justiça, enfim. Quem se dá bem nessas situações todas são os juízes, né? Porque eles podem assumir 2 comarcas, porém vai receber 2 salários. A gente não, trabalha em 2 equipamentos, né? E vai receber um salário só. Meu Deus, quanta injustiça, mas tudo bem. Mas veja, a gente tem um desafio também, além da própria questão do posicionamento profissional, tem um outro desafio que por vezes também acontece. Vamos lá, um exemplo. Vamos supor que o juiz está na vara criminal, como você bem citou, né, lá atrás. Aí, de repente, vai haver um rodízio, esse juiz sai da vara criminal e vai para a vara da infância e juventude. Eu, por exemplo, na experiência do passado da unidade socioeducativa, nós tivemos lá um juiz que saiu da criminal e, julgando adulto, meu Deus do céu, de repente vai julgar adolescente. Olha o desafio. Então, aí vem a questão do juízo de valor, da opinião interpessoal, que pode vir a interferir. Queria que você falasse um pouquinho desse desafio extra, né? Que é um juiz que vem de um local criminal e agora vai lidar com assuntos relacionados à infância e juventude. Como se posicionar em relação a isso daí, na sua opinião? Como tentar convencê-lo de algo, como tentar convencê-lo a partir do momento que observou que, de certa forma, entre aspas, uma cultura dele de trabalho mudou. O aspecto é diferente. Como tentar convencê-lo através do nosso parecer? Acerca da garantia de direitos, né, que você bem salientou. Tá, vamos lá. Como que eu posso falar, né? Eu vou beber da água da minha dissertação, né? Uma das questões que eu perguntei, né, foi tipo, como eles chegaram na vara da infância? E apareceu como um dos temas que é como se existisse um perfil, né, para ser juiz de vara da infância. Quer para atuar quer seja para atuar né, na matéria que abrange ato infracional, quer seja para as medidas protetivas ou as duas, quando na grande maioria das vezes você não tem essa separação. E todos eles falaram de um perfil. Todos falam que eles são, tecnicamente estão habilitados para estar ali, mas todos os juízes, talvez 2, né, que ficou não tão objetivo como eu vou falar agora, disseram que quando chegaram na vara da infância, caíram uma das expressões de uma delas. Eu dei nomes, né, só para falar, e também foi uma homenagem para minha família. A juíza que eu dei o nome de Clara, que é o nome da minha mãe, ela falou assim, caí de paraquedas. E 2 juízes falaram, assumi vara da infância porque era a possibilidade de promoção funcional para eu sair do interior e ir para a região metropolitana. Isso está no livro, né? E aí depois essas pessoas, esses 2 que falaram que foram por conta da possibilidade de promoção, de voltar para a região metropolitana, se encantaram e eram juízes que já estavam há muitos anos já atuando como juízes titulares, né? E aí, assim, uma coisa que eu achei interessante, que a gente também vive isso nas nossas práticas, no nosso cotidiano de colegas, que os juízes, eles também são funcionários, gente. Eles também são funcionários públicos, tá? E eles têm um plano de carreira, assim como a gente, às vezes, passa num concurso. Por exemplo, eu passei num concurso e eu tinha expectativa de assumir, porque eu já estava há muitos anos atuando na assistência, que eu ia assumir a saúde, sabe? E aí, nesse único concurso, eu passei em primeiro lugar, então eu estava crente que eu ia assumir aonde eu quisesse. Fui procurar o MP, porque por conta da minha história de atuação em assistência, eu fui me escolhendo para continuar na assistência. E aí eu fui procurar o MP, fica aí uma questão, que o fato de você passar em primeiro, segundo ou terceiro, desde que seja chamado na sequência, eu tenho 10 vagas, eu tenho 10 pessoas, a administração decide para onde você vai. Não é uma prerrogativa de escolha. Descobrir a duras penas, né? Mas eu estou trazendo isso porque com o juiz é a mesma coisa. Então, em alguns momentos, esses juízes, eles são direcionados para uma vara que eles não têm intimidade, que eles não têm tanto estudo,
que eles não gostariam de estar ali, mas vão fazer o melhor técnico que pode. Então, diante da sua pergunta, né, compreendo que um juiz desse, que assuma, ele vai precisar fazer o dever de casa para compreender, né, esse novo lugar técnico que ele assume. A nossa responsabilidade é continuar atuando da forma como a gente entende, não entende de achismo, da forma como está posto. Por exemplo, existe uma normativa no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, existe uma normativa, né, pelo Conselho Nacional de Assistência Social que determina qual é o papel do assistente social, do psicólogo no CRAS, no CREAS, da gente no sistema de justiça, do psicólogo que assume na Polícia Civil. Então, por exemplo, nós não temos papel de produzir provas. Não é atribuição do psicólogo da assistência, da saúde, que atua, né, nas equipes multidisciplinares e nas várias especializadas dos tribunais de justiça. Quem tem que constituir provas é a Polícia Civil, é quem vai fazer a investigação. Isso não é atribuição nossa, né? Então, assim, nesse sentido, em a gente tendo recursos, e aí tem algumas colegas que trabalhavam comigo, e isso ficava muito claro no CREAS, até mais do que agora no Tribunal de Justiça, mas também no Tribunal de Justiça, falo isso agora, encaminhei junto com uma outra colega um relatório, em que às vezes os juízes viram e falam, vocês têm que fazer visita, vocês têm que atender assim, vocês têm que fazer assado. E aí a gente fala assim, oi, né? Nós temos código de ética, isso desde a assistência no Tribunal do Espírito Santo, no Tribunal aqui do Rio de Janeiro. Os juízes, eles colocam ali o que vocês têm que fazer, mas de que... Não, eles colocam assim, que, por exemplo, tal decisão, e aí, por exemplo, por conta da pandemia, em algumas situações a gente não conseguiu e alguns processos estão voltando, porque estava, né, fazendo intervenções técnicas por vídeo, conferência, enfim, né? Mas, independente disso, eu posso chamar a pessoa para fazer uma entrevista no fórum e eu entender que eu não preciso fazer, por exemplo, visita domiciliar. Né? Então eles colocavam no despacho, por exemplo, você fez uma entrevista, e depois ele devolve falando, eu quero visita. Eu quero visita. Ok? E aí a gente, por exemplo, pegamos todos os nossos códigos de ética, de psicologia, do serviço social, as normativas, né, que determinam a função do psicólogo do assistente social no Tribunal de Justiça, a gente foi falar da nossa autonomia técnica e a gente se posicionou fazendo o que a gente tinha que fazer. Então, assim, e aí eu vou voltar para o Martim Baró, a gente precisa se implicar. O nosso discurso de neutralidade, muitas vezes, serve de manto para a gente se eximir de alguns debates. Ter que enfrentar alguns diálogos e alguns enfrentamentos implica de consequências, né, desse nosso posicionamento ético-político. E se a gente se omite, né, aí a gente tem que se perguntar, que lugar é esse que eu estou fazendo da minha prática profissional? Eu estou aqui para promover direitos, de fato? A minha prática está garantindo isso? Eu estou ouvindo esse sujeito? Então, assim... essas são algumas questões. Então, quando você me fala, é até disposicional. O juiz ele pode vir de onde ele for. Se ele me determina algo que eu entendo que a minha prática profissional como psicólogo, como assistente social, não deve ser, não é, eu tenho respaldo para isso, eu vou me posicionar, eu vou fazer aquilo que eticamente, que a gente compreende com os recursos, um referencial teórico que cada um vai adotar. No caso da psicologia, a gente tem uma diversidade de possibilidades, ninguém tem que obrigar a gente usar uma linha ou outra. Trabalhei num município que quis determinar que as pessoas tivessem uma leitura e um estudo dentro de uma determinada linha, entendeu? E que algumas pessoas se sentiram forçadas a isso. Né? Então, assim, eu posso, sei lá, no caso da psicologia, eu tenho uma afinidade com a psicanálise, com a Gestalt, com a teoria comportamental, humanista existencial, não importa. Desde que você tenha conhecimento, um aprofundamento daquela teoria, que respalde o seu olhar, que respalde a sua prática e que você esteja respeitando este outro, quem quer que seja que te determine fazer algo que você entende que não é, e você tenha argumentos, não é achismo, é argumentos técnicos, você vai fazer. É simples? Não é simples, não é tema para cá, mas eu vou dizer, depoimento especial é um divisor de águas nesse cenário, que não é uma atribuição para psicólogos e assistentes sociais, e nós estamos sendo
cobrados a fazer, inclusive eu. Né? E a gente traz todo o respaldo, todas as questões, mas aí é um debate para outro momento, que senão que é outro tema, que a gente não vai dar conta de discutir aqui. Tá, João. Bom, se você quisesse continuar falando, não tem problema. Porque a minha questão é debate. Eu não sei se eu te respondi. Em relação a isso. Eu não sei se eu te respondi. Claro. Né? Claro. A questão de que se algum juiz vem, a gente vai continuar fazendo aquilo que é a nossa competência. E a gente vai respaldar, dizendo se eu fiz ou se eu não fiz, por que eu fiz ou por que eu não fiz. Né? Não, respondeu sim, e todo mundo tem a sua obrigatoriedade também de capacitação, né, o Luciano, independentemente do cargo que está exercendo. Ele estava numa criminal, foi para a vara de infância. Por favor, se capacite. A gente tem que se capacitar o tempo todo. Você está falando o tempo todo aí, achismo, senso comum. Não dá para ser assim. Precisamos muito de aportes teóricos para o nosso dia a dia, para o nosso fazer profissional. Sem eles, a gente não caminha. Sem eles, a gente não compreende uma dada realidade. Sem eles, a gente não consegue interpretar o contexto daquele sujeito. É esse caminho mesmo. Bom, qualquer dia, então, já que você tocou no nosso depoimento especial, vou te chamar para o mês de novembro. Ou mês de novembro, não, mês de maio, tá? Eu estou pensando em fazer aqui uma semana. Aliás, a gente já tem até uma outra live de agendar. Vou fazer com você uma terceira live. Então, você se prepare, então, Luciana. Tá, mas aí vai ter que ficar pro final do ano, porque agora eu estou entrando na fase final da tese, não? Final do ano. Para de com isso. Maio você vai fazer outra comigo. Depoimento especial, tem tudo a ver, né? Mês do combate ao abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes. Isso é um debate de suma importância. Essa obrigatoriedade aí de fazer intervenção que não convém, imagina um embate de vocês. Luciana, tem muita gente fazendo comentário aqui, você tem muitas amigas, muitos amigos aqui na live participando. Vou pegar um comentário para ler aqui em relação à Kátia. A Kátia diz o seguinte: precisamos repetir essa fala, não temos o objetivo de produzir provas, exatamente. Vou pegar o gancho, Luciana, deixa eu ver se tem mais algum outro comentário aqui para a gente dar sequência. Pegar esse gancho de que você tanto falou em relação à prova e que a Kátia também diz. Kátia diz, Lu, e a tal da determinação judicial. Ela fez uma pergunta aqui agora para você. Será que ela quis dizer... em que sentido, Kátia? Você quer dizer isso daí? E aí você reformula a sua pergunta em relação a isso? Não sei se a Luciana entendeu o que a Kátia quis dizer. Talvez. Senão eu vou fazer uma outra pergunta. Senão eu faço uma outra pergunta aqui e a gente volta na pergunta da Kátia e ela refaz a pergunta. Você que manda, Luciana. Eu trabalhei com você, olha, a gente já trabalhou junto, a gente já discutiu muito essa questão da determinação. Eu vou retomar. Existe um papel social, né? O judiciário ele tem um papel, que a gente não vai desconsiderar, até porque quando a gente precisa, a gente recorre a ele e a gente espera que ele atenda os nossos anseios. Quando vem uma determinação que ela fere, né, os nossos princípios éticos, da política da qual a gente está respondendo, eu vou reiterar como eu fiz ontem, né, com a colega. Você vai pegar um embasamento. Embasamento é o quê? Você vai ter que estudar, você vai ter que ler, você vai pegar lá um trecho da lei do seu código de ética, você vai pegar lá de um aviso, de um artigo da lei, você vai pegar lá da revista, né, daqueles manuais do CREAS, do CRAS, e aí a gente vai trazer argumentos que vão dizer, olha, isso que foi determinado não me compete. O que eu consigo fazer, da onde eu falo, que aí depende, estou falando da saúde, estou falando da educação, estou falando do judiciário, é isso. E aí a gente vai fazer aquilo que nos compete, né? E a gente vai responder. Não é tipo, eu não vou fazer. Eu vou dar um exemplo. Trabalhei no CREAS e aí uma vez uma coordenadora, uma gerente nossa, virou e respondeu para uma juíza, tipo, isso não é nossa competência e não vou fazer. Cara, veio uma lambada, né? E a gente teve que fazer depois. Ela falou assim, Lu, olha só. Aí ela falou assim, Luciana, você respondeu um negócio, porque eu estava no papel de coordenação, e deu problema. Eu falei, gente, mas como assim eu respondi um negócio que eu não ia fazer e pronto? Porque eu nunca não fiz. Mas eu fazia aquilo que era competência. E respondia, olha... Segundo, né, ou de acordo com isso, de acordo com aquilo,
considerando o que me compete, o que é a minha atribuição, fiz visita, fiz entrevista, fiz a leitura técnica, tenta fazer uma citação de alguma, citação direta ou indireta, de algum referencial que você usa como repertório teórico, né, que você acredita, e manda o seu trabalho. A tendência de dar... Aí depois a gente fez isso, me respondeu da forma adequada e não dizendo, não vou cumprir, né? Existe uma necessidade da gente saber, né? O diálogo, como que ele se dá. Existe um protocolo que a gente precisa cumprir, a gente vai responder. Mas aí a gente vai responder a partir daquilo que é possível, né? E que a gente acredita ética e politicamente. Inclusive, queria dar os parabéns para a Kátia, que a gente fez um trabalho em que ela foi extremamente potente, ética e politicamente, em relação a uma atuação diretamente com uma juíza, né, num processo que estavam querendo colocar para adoção, enfim, uma criança de uma mãe que tinha um transtorno mental, e a gente, coletivamente, mas um papel extremamente relevante de Kátia, a gente, né, conseguiu se reverter isso e Kátia se posicionando, inclusive de forma direta com a juíza, de chegar assim, muito exaurida, porque esses embates, esses confrontos, eles são cansativos, nos fragilizam. Inclusive, a gente, enquanto equipe técnica, a gente precisa ter um espaço de apoio mútuo. Não é só aquele sujeito que foi. Ela que tinha que ir para a audiência porque ela foi convocada. Mas ela sabia que ela tinha uma equipe que estava ali apoiando ela. Então, a gente precisa rever também as nossas relações né, entre a gente, porque a gente também precisa desse apoio para se retroalimentar e se fortalecer nesses espaços de enfrentamento. Muito, 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 muito bom e parabéns para a Kátia. E que bom que a Kátia conseguiu esse apoio da equipe toda, né? Porque é um desafio também você conseguir o apoio de colegas no sentido exatamente dessas opiniões pessoais, esses achismos, né? Eu já vi audiência concentrada já de que apenas uma profissional se manifestou contra a adoção. O resto da rede toda é favorável à questão da adoção da criança, sendo que nenhum tipo de trabalho havia sido feito com a mãe. Não se vê somente a criança, se vê todo o corpo, né? Então a família também tem que ser trabalhada. Mas não, por questões de prazo, né, de adoção tardia, esses debates que tem, aí acabam, infelizmente, esses achismos aí atrapalhando todo o curso do processo. Mas parabéns aí, você deu um exemplo aí, parabéns a Kátia também aí, agradecendo, dizendo que a equipe foi uma equipe maravilhosa naquela situação. Muito bom. Bom, antes de fazer outra pergunta, já são 9 horas, aí eu vou dizer o seguinte, que quando der 1 hora, o Instagram vai derrubar a live. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer o combinado sempre. Então, eu vou avisar aqui 30 segundos, aí eu vou falar, ó, gente, a live vai cair, aí a gente vai sair, a gente volta de novo para a gente poder terminar. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pautas aqui ainda, só que a gente falou muita coisa, você trouxe muita bagagem, eu ainda não li tudo, mas eu acho que já deu para responder bastante. Então, vou fazer a pergunta, se cair, aí a gente retorna. Luciana, bom, antes de... Você pegou um caso novo, né? Vamos supor assim um exemplo hipotético. Antes de você realizar qualquer intervenção, você tem que fazer uma pesquisa documental, ou seja, ler todo o processo, saber de onde parou para você dar continuidade, ou de repente fazer algumas intervenções que ainda faltam, como você bem observou ali. Queria a sua opinião, né, em relação a isso, porque no processo pode ter o relatório de toda a rede de apoio, ou pode ser apenas de equipes anteriores ali, equipe multidisciplinar forense que acompanhou antes, enfim, pode ter vários quesitos aí. Queria que você comentasse com a gente se você, porventura, tem observado ou já observou num dado momento relatórios técnicos que foram mais voltados para essa questão que você bem falou lá atrás, da prova judicial, do que numa tentativa de garantia de direitos, um relatório em si protetivo. É prova ou é proteção? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Se você falasse das categorias profissionais como um todo, serviço social, psicologia ou relatórios interdisciplinares. Então, assim, eu vou trazer um exemplo meu, né? Porque eu acho que fica mais fácil, né, de eu falar. Eu atuo no interior em processos de ato infracional. E aí, assim, pensar, né, que os nossos relatórios, nossos estudos, né, vão ser usados como prova, não é a lógica que a gente adota. Da nossa equipe, né, dos profissionais do Tribunal do Rio de Janeiro, não é. A gente combate esse entendimento e, de uma forma geral,
salvo o depoimento especial, que fica muito claro, primeiro porque ele não se constitui enquanto um documento, né? Porque ele é só verbal, é o depoimento por si só. A gente não precisa produzir algo escrito, que ele constitui prova, dentro do rito do processo criminal, nos nossos demais relatórios, de uma forma geral, a despeito do entendimento que alguns juízes possam ter, outros já compreendem de que lugar é esse que a gente produz, né, o nosso saber. Então, assim, quando eu vou produzir, por exemplo, esse relatório em relação a um adolescente ou uma adolescente que cometeu ato infracional, eu sempre trago um pouco do contexto onde esse menino está, né, de que comunidade que ele vem, sabe, dos limites da atuação do poder do Estado, né, da falta de atuação do Estado, né? Então, assim, nesse sentido, a gente, quando o Martim Baró fala, né, que a gente tem que se posicionar, né, no nosso olhar ético-político, ele não vai usar ético-político, mas, né, desse nosso posicionamento político, não político-partidário, né, mas político de políticas públicas, né, da nossa atuação profissional, a gente precisa apontar isso. Então, não vou falar assim do menino, ele é ou não é culpado, não é isso que está em jogo. É um menino, né, que está num processo de exclusão de uma família que vive situações, né, de risco e vulnerabilidade, que o Estado não atende às demandas, né, daquela comunidade, que você não tem uma quadra, que você não tem um projeto, né, de fortalecimento, serviços de convivência, fortalecimento de vínculo, que você não tem recurso, você não tem escola direito naquela comunidade, é longe. Então, a gente, sabe, assim, eu sempre venho tentando apontar todas essas questões para além do ato em si. O ato aconteceu, a gente vai tentar trabalhar a lógica da responsabilização por uma questão das relações sociais, porque a gente não pode sair fazendo tudo de qualquer forma, né, mas dentro de um contexto, né? Então, assim, e da gente não perder a dimensão, né, social, porque muitas das questões que envolvem, né, violação de direitos de crianças e adolescentes e suas famílias, a temática maior não é jurídica, sabe? O problema não é social, é um problema de classe, é um problema da gente não questionar a estrutura sociopolítica e econômica que a gente tem. Então é fácil a gente apontar porque o problema está do menino, sabe? Ou da menina. Ela não roubou o tênis por si só, porque a gente tem uma cultura do consumismo. E a mãe ganha um salário mínimo quando não ganha menos. E aí a gente fala, e se eu não tenho, eu não sou. E aí a gente vai culpar esse menino, né? A gente não questiona essas relações que estão aí postas, a gente não questiona algo que é maior. E aí este é o nosso trabalho, de poder pensar. Eu não estou dizendo que a gente vai desconsiderar o ato, né? Mas a gente precisa ir para além e apontar as necessidades. Aí a gente fala assim, eu não tenho como encaminhar para um serviço de convivência, porque não tem, então a gente tem que denunciar, a gente tem que apontar nos nossos relatórios que tem que ter. O Estado é responsável e a gente também é responsável neste ponto, né? E é cansativo, mas é isso. E por isso ter a importância da gente, enquanto equipe, de fazer as reflexões, da gente poder trocar, porque é difícil estar nesses lugares. Cada um de nós sabemos a dificuldade de estar nos lugares que a gente ocupa. Mas a gente está. Sim, mas você tem observado, que você deu todas essas orientações, você falou que você coloca, mas como é que você tem observado, assim, está precisando pessoal, assim, claro, você vai falar dentro da ética também, né, da sua ética profissional, mas fala de forma breve, se você percebe... Nem sempre eu coloco. E aí eu não vou me eximir dessa responsabilidade, nem sempre eu coloco. No estado do Rio de Janeiro, a gente tem 30 dias úteis para entregar um relatório. Hoje a gente estava conversando, a gente está pegando mais de 23 processos por mês. Ou seja, eu tenho menos de um dia para fazer um processo. Então, a gente também tem que... Tudo bem que a gente tem outros artifícios, a gente vai pedir dilação de prazo, etc, etc. Mas, de qualquer forma, a gente está num processo de produtivismo que também nos coloca numa situação que, às vezes, a gente se pega, né?
se pega refém desse sistema. Então, eu acho que é uma constante reflexão, né? De romper e de se ver enredado, de tentar romper e de se ver enredado. Então, eu faço isso em todos os meus relatórios? Não, você pode, de repente, pegar um processo que eu não fiz isso. Talvez, isso, né? a live agora vai cair. 25 segundos. Tá bom fazer aquele combinado, então. A gente cai e retorna e aí a gente vai para os aportes finais para a live. Ó, pessoal, não vai embora não, hein? Se tiver que jantar, vai jantando e vai vendo as nossas considerações finais aqui. Tá bom? Até mais, hein? Vamos voltar rapidinho. Até.